vamos para as nossas projeções. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Para que a gente possa fazer as projeções. Tem que diminuir a tela aí. Ou a gente ou a tela grande. Pô, essa imagem... Essa imagem a gente fez outra vez ou já estava assim? Ou foi feita agora? Essa imagem é novidade. Essa imagem é novidade, né? Entendi. É um Pacini gigante absoluto destaque, né? Pacini foi embora. Pacini não quis nem ver. Pacini não quis nem Eu ver tenho essa que nossa homenagem responsabilizar, aí. viu? Vou esperar ele chegar para poder apreciar o nosso gigante. Pacini, olha Que é aí. isso? Que é É o isso? gigante. É o É o gigante. gigante. Vamos lá. O gigante acordou e será campeão brasileiro e é campeão brasileiro. A gente já deu esse voto, tá? Ou se ele ainda briga pelo título. Quem Pra começa? mim é Não, pode. campeão. Vamos lá. Pode jogar aí nessa categoria feita sob medida. Só Minhoca, quando a gente partiu isso, só Minhoca tentou colocar amarras para conter o gigante. Eu quero ficar por último nessa, Fred. Eu vou até, Tá. eu vou me silenciar. Ok, vamos lá. A gente já tem os votos de Arthur, de Pedro, para que o gigante já seja considerado de agora campeão brasileiro. O voto de Minhoca é que o gigante sai ali do luta pelo G6 e passa a ser o principal favorito ao título. Vou chamar assim, tá, Minhoca? O Exato. principal favorito ao título. Eu confesso que eu fico um pouco dividido entre o principal favorito ao título e a garantia do título. Tá? Mas a distância, para mim, ela tem um efeito muito definidor, que é o Palmeiras direcionar toda a sua concentração e dedicação à Libertadores. Eu acho que isso já está em curso. O Palmeiras empata jogos no Brasileiro e não há um sentimento de que ficamos para trás do Botafogo. Tá? Eu acho que eu não consigo identificar nos perseguidores qualquer esboço de reação ou mesmo qualquer esboço de mobilização para essa reação. Então, por isso que eu também considero que o Botafogo é o campeão brasileiro. Os números levam a isso, tá? E seria basicamente, unicamente, uma dúvida sobre o histórico desses 30 anos do Botafogo sem chegar. Mas se fosse qualquer outro time mais acostumado a chegar, a gente cravaria. E eu acho que o Botafogo já jogou futebol suficiente para cravar. Dito isso, já temos maioria e Zé Pacini poderá dar seu voto simbólico, porque a maioria está formada pelo título do Botafogo. Inclusive, enquanto você responde, eu farei uma atualização na arte, tá? Quem vê de fora pensa até que o Fred está atacando, tá querendo. Né? Mas a galera tem que entender que isso aqui para o Fred já foi uma grande evolução. Esse gesto dele aqui, pô, foi um gesto de humildade. Não, calma aí. Estrelinha em cima agora? Ah, garoto, olha aí. Rapaz, eu acho que, por mim, por mim a gente deixava na luta pelo G6 que tava dando sorte. Mas como começou no nervosão, já subiu um degrau, então agora vamos subir mais um, vamos deixar no gigante acordou. Eu só mudaria o interrogação pela exclamação. Acordou. Exato. Não, essa era a ideia. A pergunta estava no ar antes. Agora, claramente, eita, sumiu o gigante. O que é que acontece aqui? Será um sinal dos tempos? Cadê o gigante, meu Deus? Aqui ele tá no tela ainda. Não, aqui tá aparecendo, pô. Aqui ele tá 100%.
Não, agora voltou. Houve uma saída do gigante. Quer as estrelinhas aqui também, assim? Bom, né? Pô, quanto mais estrela, melhor. Boa. Pelo fim da estrela solitária. Que ela seja agora a constelação. Palmeiras e Flamengo seguem como candidatos que brigam pelo título. Flamengo não. Veja, fica meio maluco a gente dizer que o Botafogo é campeão e que Palmeiras e Flamengo brigam pelo título, né? É isso. Perseguidores, tá Concordo. bom para vocês? É o tal do não duvide, né? Eu acho que Perseguidor ele vai ter que do estar nesse título. grupo aí também. Mais do que o Flamengo até. Sobe o Grêmio, tira o Flamengo. Pô. Apenas sobe o Grêmio. Na Eu minha só deixaria visão, o Palmeiras. apenas sobe o Só Grêmio. deixaria o Palmeiras. Eu tô com o Minhoca aí. Só deixaria o Palmeiras. Tô até na dúvida se eu deixaria o Palmeiras. Pra mim era todo mundo luta pelo G6, mas já que vocês criaram essa categoria, eu deixaria apenas o Palmeiras. E aí seria os caras que estão garantidos na Libertadores. Aí eu colocaria Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Mas se for perseguidor do título, aí eu acho que é só Palmeiras. Boa. Tô com o Pedro. Então, se essa é a visão, eu vou considerar, tá? Eu vou considerar que o voto O Fred, é apenas a permanência do Palmeiras, tá? eu E vou a dar uma gente abre sugestão aqui. eu vou dar uma sugestão de título aí para essa categoria que o Palmeiras está sozinho. O gigante dormiu. Pode ser os gigantes dormiram. É, pode ser. O Flamengo não tá dormindo, não. O Flamengo tá lutando boxe, pô. Que tal assim? Não, mas é porque o Flamengo eu vejo com muito problema, pô. Muito problema. Então vocês são muito chatos, tá? Vai ficar perseguidor do título e vai ficar desse jeito agora, porque cada vez é uma coisa diferente, pô. Bom, se for pra Pô, botar a gente só o tá dizendo que o time, Palmeiras é eu o único que tem Grêmio. chance, pô. E eu tô dizendo que se o gigante dormiu, o Palmeiras é que vai pegar essa vaga. Só isso. Perseguidores do título, só o Palmeiras, tá? Essa luta pelo G6, ela tem Flamengo, Grêmio e mais quem? Hoje a gente tem Red Bull envolvido ali, tá? Atlético Mineiro e Inter distanciados. São Paulo. Atlético Paranaense Atlético Paranaense já está ali, continua ali, né? Sem dúvida. Por mim, pode descer Inter e Atlético Mineiro aí. Eu subiria o Bragantino e São Paulo. Essa é a minha visão também. Concordo com o Pacini também. Concordo aí também. Mas para mim o São Paulo é o último. E não é nem questão de torcedor, não, aqui. Eu acho que o São Paulo vai dar um foco muito na Sul-Americana. Muito mesmo. Eu acho esse aqui, rapidinho, muito bem aí, viu? Como é? Oi? Não, eu ia dizer assim que o Bragantino muito bem posicionado entre esses quatro aí. Um time que vem muito bem, que agora vai focar só no brasileiro 100%, né? Saiu na Sula. Acho que vai brigar forte aí por esse G6. Então a gente deixa essa luta pelo G6 com 5 clubes, tá? Que em tese são 4 vagas aí. Flamengo, Grêmio, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e São Paulo. O longe do caos agora a gente tem Fortaleza, Inter, Atlético Mineiro, tá? Pela classificação, a gente teria também o Cuiabá. Mas E o Corinthians. Eu subiria Cuiabá, o Corinthians também. Eu subiria o Corinthians. Mas vocês acham que o Cuiabá já está sentenciado longe do caos? Ah, pô, tá demais. Pô. O Cuiabá pode até fazer um retorno pior, que eu acho que é o que vai acontecer, mas tem que baixar muito o nível. Pô. Tem que ter um nível Vasco, assim, de pontuação. Para não se 15 pontos, algo desse tipo assim, sabe? Fred tem Seria uma inédito. Os times do Centro. Nunca uma equipe com 28 pontos é muito caiu. Ponto. É muito ponto. Depois de ter feito 28 pontos no primeiro turno, né? É muito ponto, é muito ponto.
Ó, Se 15 ele faz uma pontos. campanha de Santos ou Bahia, que é uma campanha fraca, ele já estaria Não, super garantido de permanecer. 15 pontos, que é algo fraquíssimo. É 43, pô. 43. Eu sempre parto do princípio que o Cuiabá seria capaz de fazer tão poucos pontos, mas esse ano nada leva a crer, não. Não, Esse ano nada leva não a vai crer. sair ninguém lá. Eu acho meio difícil. Aliás, eu E acho o que o Cuiabá Cuiabá tem vem um. fazendo. Vai lá, Minhoca. Não, o que eu ia falar era que o Cuiabá mostra que, assim, claro que a gente sempre cita o Cuiabá nessa parte de baixo, mas o trabalho deles é bem feito há já um bom tempo. Então, a gente olha muito mais isso por conta, não tem tradição, a equipe do Centro-Oeste, né, assim, não tem tanta torcida e tudo mais, mas eles estão fazendo um trabalho muito bem feito aí, né? Eu acho que vai para o 4º ano seguido, é isso? Se continuar? É algo a se bater palma, assim. O Cuiabá é impressionante. Totalmente, Eu ia, totalmente. eu ia comentar que também é um casamento muito bom com o técnico lá, né? O Antônio Oliveira fez um bom trabalho no Cuiabá ano passado, saiu para o Coritiba, voltou, tá muito bem esse ano. Acho que é um time muito encaixadinho, assim, sabe? E se a ordem dessa sessão aí importar, para mim o Inter tá mais longe do caos do que o Fortaleza, tá? O Inter, para mim, é o mais longe do caos aí entre esses todos. Tanto faz aqui. Eu acho que eles estão todos muito próximos, sendo muito sincero, tá? Eu É, não É, vejo esses eu, três aqui com. Até porque vai ter esse duelo, né, no final de semana. É, O Inter pode eu passar acho o que eles estão muito. Fortaleza. Eu acho que eles estão O muito, Fortaleza muito pode aumentar a próximos. distância para o Inter. O Mas Corinthians, por só exemplo. concordaria pelo foco dividido do Fortaleza. Eu acho que o Inter tende a fazer um brasileiro melhor que o Fortaleza. Não, mas o Tende. Inter está com o Libertadores. O foco dele É é até. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ó, para ter É. noção, ó, eles vão jogar no sábado e possivelmente o Inter vai mandar time misto porque vai jogar na altitude contra o Bolívar. É verdade, eliminou o River. É. Isso. Mas aí, para mim, a A ordem tanto verdade é faz. que A assim, ordem ali tanto a faz. verdade é que assim, se o Inter tivesse caído para o River, o Inter agora era um time em forte crise, tá? Porque no Campeonato Brasileiro o Inter tá numa sequência grande sem vencer. A eliminação que o Inter teve em cima do River, né? A classificação, melhor dizendo, em cima do River é que dá um suspiro ali pro Inter, né? Mas não é um time que vive um bom momento, tá? Eu não colocaria o Inter como o time mais longe do caos. Eu acho que, por exemplo, Cuiabá e Cruzeiro e Corinthians, por exemplo, são times que me passam mais confiança do que o Inter hoje. Até o Mas a Atlético gente não precisa Mineiro, ficar no que deu uma preciosismo de. reagidazinha. A gente É, não precisa sim, ficar. sim, A sim. gente só coloca a ordem mais clara quando alguém está muito afastado. O resto a gente não precisa ficar tão apegado à ordem, não, tá? O Nevozão clássico conta com Vasco e Curitiba? Ou Vasco e Curitiba pra estão mim, ali como Minardes que podem escapar? eu só subiria o Vasco. Rapaz, veja Eu só. acho que eu Se não subir o subiria Vasco, nenhum dos dois. pronto. Aí seria aqui. Essa subida no limite, digamos assim. Isso. A subida. Isso aí. Isso aí. É complicado fazer essa avaliação, porque também tem o futebol do momento, né? O futebol do Santos está tão ruim de um jeito. Tá horrível. O Santos hoje é Nossa Senhora. Minardi. Hoje, O Santos é uma hoje é Minardi hoje Minardi. no Não tira campeonato. ponta de O ninguém. Santos, Hoje. Mas a gente enxerga uma chama de recuperação pela camisa, os jogadores retornando, mas também pode perder jogador. Então, assim. Sei lá, o Santos. A ideia aqui do Minardi é o quê? O time nem briga? O que é que Não, significa? a Minardi é o que normalmente a gente substitui pelo rebaixado. Tá? Para mim, o América está rebaixado. Ele foi votado Agora, dessa forma, né? eu colocaria o América como rebaixado. Agora, Vasco e Coritiba. É porque Minardi, para mim, passa a impressão de que, pô, o cara tá ali, mas não. Eles vão É brigar, só um né? milagre. Eles vão brigar. Se eles vão brigar, a gente coloca eles aqui. Isso, pronto, concordo. Se a gente acha que eles vão brigar. o América dá pra botar ali na. Tu quer Dá embaixo pra do botar o América TACAP na divisa entre Minardi e rebaixado? Tu quer botar aqui embaixo do TACAP do Botafogo? Eu boto. Não. Eu queria botar ele bem na divisória entre Minardi e rebaixado, porque eu acho que ainda tem uma fagulha de esperança. Não, Meu Deus do céu, mano. 10 pontos, mas meu Deus do céu. Deixa ele aqui, deixa ele aqui.
Alguém volta com... Tirando o Pedro, né, que está o salvador da pátria de todos os que estão na zona de rebaixamento. Tirando o Pedro, alguém mais vota com o Pacini para tirar o América, o meio América, pelo menos, da condição de rebaixado? Não. Minhoca Bom, não, Pra mim Arthur já não. foi. Obrigado pela Troque- participação, Pacini, troque- vai ser o voto. Troque o escudo do América pelo seu time. Todo mundo estaria cravando. Galera, próximo Todo ano é... mundo, pelo amor de Deus. Todo mundo Isso é verdade. Todo mundo falaria, Eu não, vou gente, botar- acabou. Eu vou me arretar e eu vou O botar América embaixo do contratou Nino Paraíba esse ano e tá achando que vai escapar, é? Isso aí. Não, mas Nino já foi, pô. Nino foi até pro Paysandu e Não, agora mas tá... ele deixou o legado dele Não, é no porque se for América. falar Você de acha que jogador o América tá assim rebaixado, por quê? todo time tem, pô. E jogador Não, rebaixado vai pra... O América começou a Série A com Nino Paraíba e Henrique Almeida, meu amigo. Ele pediu para ser rebaixado. Aí é forte demais. Mas aí é porque se a gente for olhar o Goiás, pô, o Goiás tem o Apodi, pô. O Apodi em 2023 é sacanagem, pô. Ninguém tem o Apodi em Mas não 2023. tem esse Mas Henrique legado. Almeida é não tem esse acima de legado. tudo. Henrique Almeida é acima de tudo e de todos. Henrique Almeida não existe. Henrique Almeida foi pro Vila Nova, o Vila Nova começou a perder, ó. Saiu do G4. É. Ninguém contrata Henrique Almeida e passa impune, não. Rebaixou o Botafogo, Henrique Almeida. São Paulo perdeu um dinheiro, nossa senhora, absurdo. Um detalhe é que, com exceção do Botafogo, a nossa projeção da Série A ela foi muito melhor do que a da B, né? Quando a gente já mexeu, mas a gente mexeu muito pouco, né? É como eu costumo O falar. Bragantino subiu bem, né? O Bragantino subiu bem, tava nervosão. Isso. É o que eu costumo Próprio falar, Cuiabá geralmente, da Série B, né? Que a Série B é corrida de muito kart. difícil. Corrida de kart. Ali. Você Quem tem é que ver piloto? muitos times jogarem, para começar a entender melhor a dinâmica deles. Tá? Porque, por Aí exemplo, não, aí é Fórmula 1 mesmo. Você sabe qual é a equipe Exato, forte, qual é a equipe, o que é Minardi e tal. Aí você sabe. hoje, depois de 23 rodadas, consegue diferenciar melhor um Mirassol de um Novo Horizontino, um Mirassol de um Juventude. Você vê que aquela pontuação do Mirassol, por exemplo, é muito mais uma pontuação de quem vai habitar por ali, que está jogando para habitar por ali, do que você não enxerga uma mobilização de acesso, né? Enquanto o Novo Horizontino, por exemplo, você já enxerga uma mobilização de acesso à cidade. Você vê quando a face vai mudando. E aqui na Série A é muito mais fácil você entender os desenhos, né? Até porque são times e posições muito bem definidas no campeonato, né? Apesar de que a grande, assim, a gente falou do Bragantino aí, mas realmente o Botafogo é Não, o Botafogo é a maior surpresa. a principal história, né? O Botafogo é a principal surpresa. A segunda nem é o Bragantino para mim. A segunda é o Cuiabá. Eu ia falar do Cuiabá. Tão longe da zona de risco, né? Os demais. O América, de uma certa maneira, por mais que a gente olhe que tradicionalmente não é uma equipe que mais decepciona além do que a gente na nossa imaginava. composição original, Minhoca, antes da bola rolar, porque a gente fez essa daí na 10ª rodada. Antes da bola rolar, foi essa aqui que a gente tá vendo. O Atlético Mineiro também, né? Tá passando não aqui. Era longe do caos, né? O América era longe do caos, eu acho. Né? Era o mesmo campeonato do Fortaleza que a gente tinha colocado o América. Eu mudei aqui, não mudou aí, né? Pau, interessa. Deixa eu... O Atlético Mineiro provavelmente devia estar na briga pelo título na primeira projeção, né? Vocês não estão visualizando, não, né? Não. Não, a gente ainda tá com um gigante aqui. E vou ler aqui, tá na minha frente. Fala aí. A nossa original tinha sido o seguinte, antes da bola rolar, tá? Briga pelo título. Aí foi. Palmeiras. Aí, apareceu Agora na tela. Foi. Pronto. Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Luta pelo G6. Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians e Inter. Longe do caos. Esse é o nosso erro ali, o América. É um erro grande da gente, né? O segundo erro, maior que abaixo apenas do Botafogo, né? Fortaleza. A gente achou que o América faria um campeonato melhor que o Botafogo. Hoje eles estão separados por 37 pontos. Somente. Mas Fortaleza, América, São Paulo e Red Bull Bragantino. O Nervosão clássico trazia Vasco,
Botafogo, Cruzeiro, que nem está tão distante dali, Santos, Bahia, Curitiba e Cuiabá, e a gente apontava que o Goiás largaria como a pior equipe. Eu tinha até uma boa convicção disso, tá? Na verdade, Goiás e Curitiba. Não era só você, não. A gente foi bem convicto, assim, nesse Goiás com o Minardi, né? É o elenco, né? O Curitiba já tinha enfrentado o Sport no início da Série A, Não. porque aquele Curitiba, depois que passa pelo Sport, a gente também... Eu acho que a gente ponderou o fator o Couto Pereira, né? A gente sempre coloca essa questão do mando também. Eu acho que pelo menos o primeiro jogo tinha acontecido já. Curitiba e Eu Sport. acho que já tinha acontecido. 3-3 lá, né? Mas me espanta um pouco, tá? Me espanta um pouco. A gente... Mas, enfim, estava muito atrás também. Se a gente botou em ordem, por exemplo... E eu acho que não já rolava uma SAFzinha, não, no coxa, Já por isso que rolaram, foi isso. a gente deu uma Foi a reazinha. SAF, vai chegar a gente, foi Cássio e a SAF. Cássio, você lembrou muito bem, Nil. Cássio e a Eu acho SAF. que foi discutido, pelo que eu me lembro, foi discutido Coritiba, Cuiabá e Goiás com o Minardi. Só que aí depois se falou, pô, Minardi é meio que o cara não vai nem jogar, tá rebaixado. E aí ficou só o Goiás. E aí, assim, pô, mas vai vir um aporte de dinheiro aí, né, pro Curitiba, pode ser que mude. Detalhe que essa daí foi a nossa antes do campeonato, né? Antes do campeonato é muito mais complicado. Aquela que a gente mexeu hoje foi a da 10ª rodada e ela fica aí agora. E esse ano a gente cancelou a da 28ª rodada porque é apelação, tá? Então essa é a definitiva. 28ª rodada é uma apelação muito grande. Então, essa é a nossa imagem definitiva de como a gente vê aí a reta final da Série A.